Olá, chegou o momento de nós colocarmos o texto no seu devido contexto. E hoje nós iremos analisar 3 versos da Bíblia. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Nós iremos ler os versos 12, 13 e 14. O verso 12 diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E finalmente, o verso 14 diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Uma leitura um pouco mais descuidada nos dará a impressão de que nós seremos super crentes. Se nós crermos em Jesus, nós poderemos estar realizando milagres a todo momento e até maiores ainda do que Jesus realizou quando esteve nessa terra. E mais, aqui Jesus está dizendo que tudo que nós pedirmos no nome dele para o Pai será atendido. Eu faço uma pergunta para você. Você já pediu alguma coisa para Deus que ele não atendeu? Aí a gente fica pensando, o que está errado aqui nesses versos, né? E aí chega também aquelas pessoas que usam de má fé, que começam a torcer o texto, né? Para produzir falácias. Geralmente estes textos também são usados por líderes religiosos que usam de má fé para fomentar a teologia da prosperidade. Ou seja, se você tiver fé em Deus, ele vai ter que te dar o que você pedir. Você vai ter que ter uma mansão, um carro, uma Mercedes, um Camaro, um carro de última geração. Você vai ter que ter bens, porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. E ele também disse, tudo que você pedirdes em meu nome, Jesus está dizendo, que nós pedimos para o Pai em meu nome, ele faria. Então, líderes religiosos se aproveitam muitas vezes da ignorância do povo para poder fomentar a teologia da prosperidade. E aí, em troca dessas coisas acontecerem, o líder vai pedir para que você tenha fé. E aí ele vai pedir para que você entregue sua carteira, seu carro, sua casa, que você vai conseguir ter coisas assim muito maiores do que Jesus realizou. E geralmente são coisas materiais. Mas olha só, o que está errado aqui? Os textos não estão errados. Jesus não está errado. A compreensão está errada. Se você for lá em Isaías capítulo 28, verso 10, Isaías diz que a palavra de Deus é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, nós temos que contextualizar o texto. Se você for lá no começo do capítulo 14 de João, ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aqui Jesus estava dizendo para os discípulos, não fiquem tristes. E por que os discípulos estavam tristes? Porque Jesus estava revelando sobre a sua partida, sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício. E se você for ler o restante, você vai ver que aqui se trata, o contexto é o sacrifício que Jesus faria por nós na cruz. Verso 2, ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui Jesus ele está anunciando a sua partida. O contexto aqui é o sacrifício que Jesus faria por nós na cruz. E o que Jesus faria? Ele daria a sua vida por nós. E nesse contexto ele diz, olha, se vocês tiverem fé, se vocês crerem em mim, vocês farão mais obras do que
a que eu estou fazendo, mais sacrifícios do que ele estaria fazendo. Então o contexto aqui não é de teologia da prosperidade, não é de adquirir bens, mas sim o contexto é do sacrifício de Jesus, da partida de Jesus, da morte de Jesus. Então quando Jesus diz assim, ó, se você, tudo que você pedir, dizer meu nome para o Pai, eu o farei. Que petição é essa? É no contexto do sacrifício que Jesus estaria fazendo por nós. Então esse é o contexto, não de teologia da prosperidade. Isso aconteceu sim, claro que aconteceu. Se você for ver, os discípulos de Jesus, com exceção de João, todos foram assassinados. Eles se sacrificaram pelo Evangelho. Se você for lá na Idade Média, os mártires foram devorados vivos, né, por feras, foram cerrados ao meio, foram queimados em fogueira. Ou seja, isso que Jesus falou se cumpriu e pode se cumprir na minha vida e na sua. Então o contexto aqui, irmãos, não é de coisas, de adquirir bens materiais, mas sim de sacrifício. Jesus aqui, o contexto aqui era ele se despedindo dos discípulos para ser morto, para ir para a cruz, para morrer pela humanidade. Então quando Jesus diz que o que nós pedirmos no nome dele, ele fará, e que nós faríamos coisas maiores do que ele, é o sacrifício por amor ao Evangelho, e não com relação a bens materiais, mas sim sacrifício ao Evangelho. Então nós estamos aqui colocando o seu texto no seu devido contexto.